pessoal, tudo bem com vocês? Estão prontos para mais um vídeo? Mas antes, eu gostaria de saber, vocês estão lavando as mãos várias vezes ao dia? Estão fazendo uso da máscara? Estão ficando em casa dentro do possível? É muito importante vocês se cuidarem, tá bom? Hoje eu vou fazer mais um vídeo sobre o xadrez e esse vídeo é a correção da última aula de xadrez para as crianças de 7 e 8 anos, que era aquele exercício para defender as peças. Então eu vou estar fazendo toda a correção de todos os exercícios. Vou explicando para vocês por que é feito cada movimento. Para quem não fez a aula passada, é interessante vocês entrarem lá no canal do YouTube para você fazer a aula primeiramente, depois você vê a correção, tá bom? Então vamos lá, a gente vai fazer o uso do aplicativo lichess.org, certo? Então vem comigo aqui, ó. Aplicativo, que é o que eu uso aqui, ok? Vou ficar pequenininho, né? Para ficar melhor para vocês enxergarem. Aí eu vou lá no Aprender Básicos do Xadrez. Rola a tela para cima até achar o Defender, que é o segundo lá da função Fundamentos. Clique em Defender e aí começa. Então vamos lá. Esse primeiro exercício, o próprio aplicativo aí ele já está te falando para onde você deve ir, né? Então você tem 4 peças brancas e você precisa defender elas do ataque do bispo para que você não perca nenhuma peça. Lógico, se for necessário, você vai fazer um movimento de uma peça protegendo a outra, que você capturaria a peça dele. Então isso seria uma forma de defesa. Aqui nesse caso, a única peça que está em perigo é a torre, e ele está colocando uma setinha verde indicando para você andar 2 casas para você fugir dela. Então você pode observar que essa torre aqui, esse bispo aqui, ele só anda até aqui, ó, até essa casa branca, então ele não alcançaria a casa preta, certo? Então eu clico na torre, clico aqui pro lado, ok, está feito. Aí nesse caso, eu vou clicar no cavalo e você pode observar aí com essas bolinhas verdes todas as casas que esse cavalo consegue andar. Porém, a dama está colocando em perigo tanto o cavalo, nessa mesma casa que ele já se encontra parado, então eu preciso salvar ele. Só que a dama está ocupando essas 2 diagonais. Então, essas 4 casas eu não posso andar. Você pode observar aí que você tem mais 4 casas que dá para você andar com o seu cavalo e você estaria saindo da direção da dama. Então, qualquer uma dessas casas que você andar, você estaria livre. Então, vamos lá. Vou clicar nessa daqui, ó, e escapei, certo? Agora, essa daqui já é um caso de você fazer a defesa utilizando uma outra peça para defender. Por quê? Essa dama está colocando esse cavalo em perigo, certo? E essa torre você pode observar que ela não está na direção da dama. Como que você faria para escapar, para salvar esse cavalo? Se você clicar no cavalo, você pode observar que só existem 3 casas possíveis para ele andar. E essas 3 casas estão sob domínio da dama. Então a dama pode vir tanto nessa diagonal quanto para essa. Então nesse caso você vai ter que usar a sua torre para proteger o seu cavalo. Mas se você perguntar, mas de qualquer forma ele não vai pegar o cavalo? Não, ele não pegaria justamente porque a torre vai estar protegendo ele. Então o que adianta a dama pegar o cavalo e ela mesmo ser capturada? Então não resolveria nada. Basta eu andar com essa torre até aqui, ó, que ele vai estar na direção do cavalo fazendo a proteção dele, certo? Então vamos lá. Ó, clico na torre. Você pode ver todas as opções que ele tem para andar, porém se ele não fizer esse movimento que eu acabei de falar, nenhum serviria, certo? Então ele vem para cá, ó, ele salvou o cavalo, ok? Vamos lá para essa agora. O que acontece? Você pode observar que a dama está colocando tanto esse peão em perigo, quanto esse bispo em perigo, certo? Então, como que você vai salvar isso daí se o bispo está na casa preta, ele só consegue andar na casa preta, daria para o bispo fugir, porém o peão seria capturado. E o peão não tem como você tirar, que ele só andaria para frente, né?
ele poderia ser capturado. Mas há um porém, que essa é o legal dessa jogada aqui, ó. Se esse peão dá para essa casa aí que eu acabei de pintar de vermelho, ele vai estar na direção da dama, certo? Certo. Só que ele vai estar protegido pelo bispo dele, ó. E ao mesmo tempo, o peão também vai proteger o bispo. Ou seja, o movimento aí é com o peão. Por que com o peão? Não entendi. Porque se eu coloco o peão para frente, ele vai estar protegendo o bispo. Logo, se a dama pegar o bispo, ele será capturado pelo peão. Se eu coloco o peão para frente e ele pega o peão, o bispo está protegendo o peão, ele vai pegar a dama. Então esse movimento ele é bem simples, ó. É só ele vir para a frente e já passa. Esse agora, você já tem que começar a observar que tem uma torre preta lá em cima e um bispo colocando a torre em perigo. Então o que você tem que observar aí? Se você andar com a torre para o lado, não vai adiantar, porque a torre lá de cima vai te pegar, vai pegar a sua torre. Então você pode observar que como esse é um exercício um pouco mais difícil, como se fosse uma segunda fase aí dentro de todas essas fases que ele deu pra gente, ele tá dando a dica aí. Basta eu colocar o peão, andar 2 casas com o peão, você pode observar que ele ainda está na segunda fileira, então ele pode andar 2 casas, que ele vai proteger a torre, ó. Então, eu vou pintar aqui primeiro, ó. Eu colocando o peão aqui, certo? Eu vou estar bloqueando esse bispo que não vai conseguir chegar lá. Aí você me pergunta, tá, Cássio, mas aí ele vai pegar o peão. Não, ele não vai poder pegar o peão. Por quê? Porque esse cavalo está protegendo essa casa, certo? Então, vamos lá para você ver como é que funciona? Então, eu vou andar com o peão 2 casas. Ele vai estar protegido pelo cavalo e ele vai estar protegendo a torre. Por isso que no xadrez é importante você prestar atenção em todas as peças. Com um simples movimento você protege uma peça e ainda fica protegido por uma outra peça sua. Então vamos lá? Ó, clico no peão, ando 2 casas, tá lá, ó, protegi. Agora é o mesmo processo, você vai ter que usar alguém para proteger. Por quê? Essa torre aqui está sob perigo desse bispo, certo? Ele não pode descer para cá porque tem essa torre aqui para pegar. Então eu já sei aí que quem eu tenho que proteger é a minha torre. O que eu tenho que fazer então para proteger a torre? Se eu andar qualquer um dos peões, não vai me resolver nada, porque nenhum peão vai conseguir entrar na linha aí, na direção desse bispo para pegar a torre, certo? Então aí o segredo está no cavalo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse cavalo e colocar aqui, ó. Por quê? A mesma forma da jogada anterior, ele vai bloquear esse bispo de chegar na torre e esse peão vai estar protegendo essa casa. Então o que acontece? Quando eu andar o cavalo, eu vou estar protegido pelo peão, então ele não vai poder pegar meu cavalo, porque meu peão está protegendo, e eu vou bloquear o acesso desse bispo até a minha torre, ok? Então vamos lá? Ó, clico aqui, ó, pronto, passei o exercício. Aí já tá mais difícil, porque eu tenho muitas peças aí sendo atacada. Então vamos lá, uma por uma. Esse bispo está sendo atacado por essa torre, certo? Esse bispo está sendo atacado por este cavalo, ok? E esse cavalo está sendo atacado por essa dama. Nossa, que difícil agora, realmente. Esse já é um exercício mais difícil que você tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Então eu tenho 3 peças sendo atacada por 3 peças diferentes. Então eu vou ter que pensar que jogada que eu vou fazer, que eu vou estar protegendo as 3 peças aí ao mesmo tempo, certo? Então vamos lá comigo? Vamos pensar uma por uma aí. Se eu tiro o bispo que está sendo atacado pelo cavalo, né? Ah, e é legal falar isso aqui também, ó. Esse bispo, ele já está protegendo esse cavalo. Isso é muito importante, certo? Então, vamos lá.
E esse bispo também está sendo protegido por esse meu peão. Então isso é uma coisa muito importante para você analisar. Por quê? Se esse bispo aqui está protegido por esse peão, você concorda que eu não preciso mais me preocupar com ele, com esse cavalo? Com esse cavalo preto aqui, ó. Porque se ele pegar o bispo, o meu peão ia pegar ele. Então, eu já sei que não é aqui que eu tenho que mexer. Tá bom? Então, vamos pensar lá agora então no meu cavalo que está lá embaixo e no meu bispo que está lá embaixo, né? Sendo atacados por dama e por torre, respectivamente. Então vamos pensar no cavalo, naquela questão da proteção. Se eu tirar esse bispo e colocar ele aqui, tá? Ele vai estar defendendo esse cavalo, certo? Então essa dama não vai poder me pegar, eu já resolvo o meu problema. E uma outra forma, eu posso pegar esse cavalo e clicar ele nessa casa. Por quê? Porque ele vai proteger esse bispo em relação a essa torre. Então vamos lá fazer as duas formas, ó. Eu clico no cavalo, clico aqui, passei. Vou voltar ela novamente àquela tela. É só eu voltar aqui, ó. Vamos tentar agora com o bispo para ver o que acontece, ó. O bispo vem aqui para proteger o cavalo. Então, ó, por mais que ele parecesse ser tão difícil, você viu que existiam duas formas de eu fazer para que eu não perdesse a minha peça para o adversário, certo? E aí nós temos essa última aí, que nós temos uma dama atacando a torre, atacando o cavalo e atacando o bispo. Só quem não está sendo atacado nesse caso é o meu peão. Então o que eu devo fazer aí para escapar, para proteger e essa dama não me pegar? Eu posso observar que esse meu bispo, ele está protegendo a minha torre, assim como ele está protegendo o meu cavalo, certo? Então eu tenho que imaginar assim, e eu tenho essa torre protegendo esse cavalo também. Então não tá difícil se você for analisar, né? Você viu que formou até um desenho. Se eu tenho um bispo protegendo as duas peças, minhas duas peças que estão sob perigo, e eu tenho a minha torre protegendo o meu cavalo, vocês concordam que se eu andar com o bispo apenas uma casa na diagonal, na direção da torre, eu vou continuar defendendo a minha torre vai continuar defendendo o meu cavalo, e eu vou tirar o meu bispo da direção da dama? Ó, quero dizer nessa casa aqui, ó, para ficar mais claro para todo mundo, ó. Se eu venho para essa casa, a dama agora não vai estar colocando 3 peças em perigo, apenas 2, o cavalo e a torre. E eu colocando o bispo ali onde eu marquei, ele vai proteger a torre continua protegendo o cavalo, eu finalizo o exercício. Ó. Ok? Então era isso, pessoal. Vocês viram aí, na correção, lógico que fica muito mais fácil, mas é uma questão de treinamento. Se você treinar um pouquinho, quanto mais você vai jogando, você vai tendo essa percepção muito mais fácil, certo? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça que eu me importo com você. E eu vou ficando por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau e aquele beijo. Tchau!